duração e quantidade do sangramento. Esses 3 itens podem indicar alterações hormonais e até mesmo indicar doenças como eu tenho, endometriose, aí tem gente que tem mioma, tem gente que pode estar com alguma disfunção do hipertiroidismo, né? Tem gente que pode até estar com câncer e nem saber. Mas como entender isso olhando ou sentindo através do fluxo menstrual? Conversa para a doutora Vanúzia Miranda, a nossa gineco. A gineco, a sua gineco. Doutora Vanúzia Miranda, não tem jeito. Ela tenta fugir, mas não tem jeito. A gente já batizou. Boa tarde, meu amor. Boa tarde. Abalou fevereiro, não foi você? Começamos, amigo. Abalou fevereiro, uns quarentinhos bem comemorados e linda. Você está começando a usufruir da melhor fase da vida. É, né? Olha, a doutora, a nossa gineco dizendo isso. Desirê disse que tem muita mulher bonita no mesmo sofá. Ó, que maravilha, Desica. Doutora, a gente vai falar sobre algo que muitas vezes a gente aprende lá na infância. É desse jeito mesmo. Vai sangrar 5 dias. É muito mesmo. Que besteira. Aprende como se fluxo menstrual fosse saúde, que a gente falou semana passada. Mas é comum mulheres deixarem mensagens aqui e se queixarem de menstruar 2 vezes no mês. Você falou outro dia, explicou aqui como é essa história. Não é que muitas vezes não é no mesmo mês, é que foi dentro do mesmo mês com intervalo. Vamos relembrar essa aulinha para depois a gente entrar na outra parte? Isso, veja só, cada mulher tem o seu tipo menstrual. Esse tipo menstrual, ele vai valer, em média, de 1 a 8 dias de duração e entre um fluxo e outro fluxo, uma média de 21 a 35 dias. Quando você começa a ter um período entre um fluxo e outro menor do que 21 dias e mais do que 8 dias de sangramento, você começa a perceber que algo tem de errado aí, porque você está sangrando além do esperado, além do estabelecido. Outra coisa que fica difícil da gente calcular, mas que a gente tem que levar em consideração, é a quantidade do fluxo menstrual. Geralmente, 80 ml de fluxo mês. Quanto é 80 ml de fluxo mês? A gente como é que a gente mede, doutora? Que está todo mundo de absorvente. Tem uma maneira bem tranquila entre aspas, de se medir a quantidade de absorventes que se usa dia, quantas trocas você faz de absorvente, né? E se o fluxo tem coágulo ou não. Na maioria das vezes, quando tem coágulo, essa mulher realmente sangra mais, está sangrando mais. Agora, é possível que dentro desse período aí, a menstruação atrase. Exatamente. A gente tem como distúrbio menstrual tanto o atraso quanto a antecipação, o aumento demais do fluxo, quanto a redução demais do fluxo. Então, tudo isso são alterações do ciclo menstrual que redundam em algum problema. Geralmente, a mulher se liga mais quando está sangrando muito, né? Sim. Porque ela pode ser espoliada, até ter anemia por causa disso. E aí vem um leque de opções. O que pode estar acontecendo? Em 25% dos casos, causas físicas, orgânicas. Então, você tem endometriose, adenomiose, mioma, pólipo, problemas de coagulação e hipotireoidismo, leva muito a sangramento. Então, tudo isso precisa ser investigado diante dessa queixa. A segunda maior queixa, 70% dos casos, é hormonal. E quando a queixa hormonal é esperada, dentro daquilo que você falou, é assim mesmo, vai sangrar, em 2 fases bem distintas da nossa vida, bem extremas da nossa vida. A primeira, quando a menina acabou de menstruar. Quando ela acaba de menstruar, os comandos hormonais são difíceis de entender, porque não tem maturidade ainda. Tá meio confuso o caminho. Exatamente, o caminho menstruou, tá não menstruou, Peraí, não é bem assim, não é esse... Então, é comum que a menina, quando começa a menstruar, passe 3, 6 meses sem menstruar, depois volta a menstruar de novo, ou justo o contrário. Menstrua, suja colchão, suja carteira na escola, é aquela bagunça, né? Essa é uma fase esperada para essa irregularidade menstrual. Outra fase esperada, quando o ovário já está se despedindo da produção hormonal dele, né? Aquela fase que a gente chama de climatério, que antecede a menopausa. Então, a mulher começa a ter irregularidade menstrual. Passa 3 meses sem menstruar, 6, 9 meses, depois menstrua de novo. Ou menstrua no começo do mês, no meio do mês, no fim do mês, e ela perde as contas, ela perde um intervalo entre um fluxo e outro.
essas irregularidades são comuns nessa fase também. Muitas mulheres também reclamam da cor, do aspecto desse fluxo. Isso. Olha, tá um café, tá uma borra de café, tá marrom, tá diferente. Isso. Pode indicar algum problema isso? A borra de café geralmente tem um sangramento de pequena quantidade que oxida enquanto desce da cavidade endometrial para a vagina. Então, ela fica feito cabidela de galinha. Geralmente, eu não sei se é bom falar de comida, mas enfim. É uma referência. É uma referência, é só um ponto né? de referência. Isso, aquela borra de café ou cabidela de galinha, enfim. Isso significa que há um sangramento pequeno, mas que há. Muitas pessoas têm isso como um sinal de que o fluxo está para vir. E é mais ou menos assim. Ou o fluxo está terminando. Também, às vezes, ele termina como borra de café. E aquele sangue vivo, rútulo, a gente sabe que é um sangue que indica sangramento difuso, sangramento profuso ali. Então, aquilo dali já não diz respeito mais a um sangramento pequeno, mas a um sangramento maior. E quando há coágulos mesmo, que muitas mulheres dizem assim, cai os pedaços no vaso, né? É sinal de que o sangramento realmente tem um volume bem grande e precisa ser considerado. Essa mulher precisa ser vista, até o hemograma dela está espoliando, está dando anemia, doutora? Sim. Tem dúvida, inclusive, tem várias dúvidas. Eu vou parar aqui com as minhas. Esse papo aqui, os meninos não estão entendendo nada hoje. Meninos, mas é bom vocês estarem atentos, porque às vezes a mulher vai ter isso na fala, vai comentar, né, doutora? Com certeza. Então, preste atenção que conhecimento nunca é demais, tá? É verdade. Então, hoje não é especificamente sobre algo que vocês sentem, mas pode ser sobre algo que vocês vão ouvir. Tá? A parceira comentar. Uma telespectadora diz assim, eu gostaria de saber se no final da menstruação é normal um líquido amarelo. Veja bem, isso não acontece em todas as pessoas, mas o fato é, o sangue muda o pH da vagina, o ambiente vaginal. Então, diante do sangue, outras bactérias se multiplicam. E, no meio dessa multiplicação, você pode ter como consequência a saída de um líquido amarelo pela vagina. Tudo certo. Por hora tá tudo bem, né? Tudo bem. Tá. Tive a minha primeira menstruação aos 9 anos. Agora, com 40, quase não vem nada. É normal? Olha, ele vai mudando o fluxo menstrual, mudando de acordo com a produção hormonal ovariana. Então, depois dos 40 anos, já é tempo de se pensar em menopausa. Se essa redução do fluxo está sendo importante, primeiro vamos investigar por que está reduzindo, mas não deixar de pensar que a possibilidade de menopausa já nessa fase existe. Tá entendendo aqui, mãe? Aqui já pode estar começando na menopausa, gente. Ô, Desirê, entenda, meu amor. Pode, na aparência, a gente até tentar disfarçar, mas no organismo não tem boquinha não, minha querida. O organismo diz a idade que você tem e acabou-se. A cada, doutora? É verdade. Posso estar entrando na menopausa. Aguenta os meus calor, viu? Cátia Carvalho, minha filha tem 19 anos, a menstruação dela vem a cada 6 meses. E quando vem é um pouquinho, 2 dias no máximo acaba. A gente não tá falando de alguém que tá na puberdade, 19 anos, já é jovem adulta, né, Isso. doutora? Veja bem, essas questões de irregularidade menstrual numa mulher já saindo da adolescência, entrando na fase adulta, geralmente é por síndrome de ovário policístico, hiperandrogenismo, questões hormonais. Então, o ideal é que ela procure uma gineco e faça essa avaliação para poder ser medicada e sair dessa queixa de só menstruar a cada 6 meses e muito pouco, né? Ô, Cátia, conversa direitinho com ela pra ir na gineco. Na Nesse gineco, caso, tem com que ir, certeza, né? tem que ir. Tem que Ô, avaliar esses Desica, hormônios. ela tá liberada hoje, tá? Tá não, mas vou dar tempo pra fazer mais uma. Fez laqueadura, né? E o fluxo menstrual aumentou muito. Tem relação com o procedimento? Olha, muitos dizem que não tem, mas a verdade é que na laqueadura, vasos que nutrem o ovário também são rompidos, né? E isso altera, de certo modo, tanto a irrigação sanguínea do ovário, quanto, alterando a irrigação, a função ovariana. Então, muitos se queixam disso, é verdade. Doutora Vanúzia, olha o que você vai ter que dar conta depois. Mostra aí, pronto. É só isso, gente. É só sobre isso. A audiência desse programa é bem pequenininha, viu, querido? Viu, Magão? É só... Avisa. Ó, doutora, toma uma aguinha, meu amor. Você quer um chazinho? Tem que